Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papos de Carreira. Eu, Caio Infante, estou aqui com o co-host, meu amigo, meu parceiro, Bruno Fisben. E hoje receber uma convidada especial importada. Olha só, importada, tá lá falando da terrinha, diretamente de Portugal, né? Silvia Reis, muito bem-vinda. Silvia, tudo bem? Tudo bom, Caio? E você, Bruno, como vai? Tudo bem com Tudo você? bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Para a gente começar, conta você, Silvia Regina Specchio Reis. Quem que é Silvia Regina Specchio Reis? Em algumas palavras, não precisa contar sua trajetória, seu currículo, mas né, pode falar o time que você torce, pode falar da sua família, pode falar um pouquinho, e aí a gente entra depois com o nosso Se eu timeline. fosse contar a trajetória toda, ia precisar de umas 25 horas de podcast, né? Porque a idade já conta, né? Bom, a Silvia hoje é dona de casa, é empresária, psicanalista e coach. Sou mãe do Franco, que hoje já tem 16 anos, o palmeirense, o palmeirense, pois é, você está fazendo assim porque passou o tempo, né? Passou para todo mundo. Palmeirense da família, mesmo depois de mudar para Portugal, continua fanático, e estamos aí, né, uma nova jornada de 4 anos para cá, num estilo de vida totalmente diferente que eu sempre tive aí no Brasil. Legal. Você está há 4 anos aí. Eu estou há 4 anos, fez 4 anos, estou agora indo para o 5º ano de importação, como diz o Caio. E legal porque você está bacana. aprendendo, né, o idioma português, acho que isso é super importante, né? Pois é, estou aprendendo. Você sabe que uma das coisas que a gente sempre fala, que a gente acha, né, que o português é muito parecido com o nosso e tal, mas tem palavras que a gente não tem a menor ideia do que significam, né? Então, só contar uma breve passagem aqui. Quando meu filho chegou na escola, logo na primeira semana, pediram para ele fazer uma redação com 3 palavras importantes. Era esferovite, elefante e agrafador. Ele falou, putz, acho que eu estou na escola errada, né? Aí eu Onde que eu vim parar, né? Perguntou para o menino do lado, falou, cara, eu só sei o que é elefante, né? E elefante não era elefante, se bobear, né? Aí ele perguntou, elefante é elefante mesmo? Aí eu, não, elefante é elefante. E agrafador, né? Agrafador é aquele negócio que você junta as folhas com o grampo, que é o nosso grampeador. E esferovite, nunca ouvi falar esferovite, né? Isopor. Nossa. Isopor. É, não deixa de ser Cara, então você pensa, imagina, né, numa coisa de 3 palavras, 2 o cara não conhece, achando que era português, então estava tudo bem, aí a gente começou a ficar preocupado. Mas é um exemplo, né, de que coisas que realmente, às vezes, o idioma é muito parecido, mas acho que tem 2 coisas fundamentais, né, tem muitas palavras que são diferentes, até as palavras são as mesmas, às vezes, e têm significados diferentes, e a outra é que tem um nível de formalidade na comunicação que é muito diferente do que é para nós, né, então acho que a gente também aprende, talvez, a ser um pouquinho mais respeitoso, vamos dizer assim, na forma de se comunicar com os portugueses, claro, né? Os brasileiros aqui, quando a gente se encontra, a festa continua a mesma, né? Mas isso no dia a dia, assim, no dia a dia, restaurante, vai na casa de alguém e tal, ou você está falando mais para o lado corporativo mesmo? Dentro de empresa? Não, é até no lado pessoal, porque, por exemplo, você aqui, eles usam o você como um pronome de tratamento mais formal, e para nossa sorte. E o tu, como se você já conhecesse há muito tempo, né? Então, como espanhol, exato, como espanhol. Então, a pessoa mais íntima, né, você chama de tu, etc., e a pessoa que não é tão íntima, que você deve algum respeito, você chama de você. Então, nesse caso, coincidentemente, a gente continuou respeitando, né? Exatamente. Mas é uma coisa que eles reparam. Acho que em restaurante talvez nem tanto, porque vários dos ajudantes de restaurante, dos garçons, aqui eles chamam do pessoal que serve mesa e tal, tem muito brasileiro, tem muitas pessoas que são de outros países e tal, mas efetivamente, assim, é uma coisa que a gente repara que há diferenças, né, e que a gente vai se acostumando com o passar do tempo aí.
Legal. E tem uma que é clássica, não sei se o Bruno conhece, quem está ouvindo e assistindo a gente, que é o cu e bunda é diferente, né? É inverso. Totalmente. Totalmente. Eu não sei. É inverso. Então, eu não falo português fluente. Eu tinha uma amiga, tem uma amiga portuguesa no meu tempo de Austrália, e ela falava, ai, tadinho, o Miguel, filho dela, Miguel bateu o cozinho. Nossa, né? Precisa de tanta intimidade, a gente pensa, né? Era pequenininha, minha filha era pequenininha e tal, e tipo, nossa, beleza, tipo... Mas é super comum, e várias outras palavras, enfim, que a gente, né, várias tradicionais, como a bicha, né? Exatamente. A bicha tá grande, É isso mesmo. Que é a fila. Pronto. Bom, beleza. Antes da gente começar a falar de outras coisas, qual que é o tamanho, isso é curiosidade mesmo, qual que é o tamanho da idolatria pro Cristiano Ronaldo aí? O negócio é maluco? O negócio é maluco. Tipo, Pelé mesmo, assim, pros caras é um negócio tipo, surreal. Na verdade, é um orgulho muito grande, né? Porque ele era uma criança lá na Ilha da Madeira, que veio para a capital com 12 anos e investiu na carreira, e a gente sabe, né? Todo mundo que vê, né, e eu acompanho por tabela, né? Que meu filho acompanha, você sabe, essa história de futebol, que ele é um cara extremamente dedicado, né? Super. Então, eu acho que tem dois tipos de admiração, pelo talento que ele tem, mas principalmente pela determinação e pela dedicação que ele tem. Então, qualquer pessoa que tem aqui em Portugal, seja homem, mulher, criança, adolescente e tal, tem uma admiração pelo Cristiano, sim. Tem os invejosos, né, que às vezes falam mal do cara, mas são minoria. Lógico. Quase igual o Neymar, né? Quase igual o Neymar. Sem comentários, Bruno. É uma vergonha, né? É uma pena, é isso aí. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta para Portugal, porque é o seu presente, né? Vamos voltar alguns poucos anos aí no passado. E uma pergunta que a gente sempre faz que é curiosa, né? E a gente nunca tem resposta certa, mas a questão da escolha da faculdade. A gente começa um pouco ali a decisão da vida profissional, que não necessariamente é o que a gente acaba fazendo, mas que momento que foi? O que você decidiu? Você tinha dúvida? Como é que foi esse momento aí de escolha de curso? Essa é uma história interessante, né? Você lembra disso? Eu fui tenista por muitos anos, quando eu era criança e adolescente, joguei pelo meu clube, por São Paulo e tal, e eu adoro essa questão de esporte, tenho a mesma vibração aí que você tem e tal, e eu, quando chegou na época da faculdade, o que eu vou prestar e tal, bom, vou prestar economia, porque todo mundo da família fez economia, então deve ser legal, tinha só 17 anos, e, bom, vou tentar essa educação física aí também, porque não vou nem contar para ninguém. E aí me inscrevi, educação física e economia. Entrei nas duas, aí eu falei, bom, vou fazer as duas, né? Chegar lá pro meu pai, que eu vou ter que contar para ele, porque uma tinha que pagar. Aí eu falei, então, pai, olha, eu entrei em educação física e economia, né? E queria... O que você acha que eu devo fazer? Eu queria fazer as duas e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, com 1,56 m, você acha que você vai ser o quê? Eu falei, uma economista baixinha. Boa. E aí eu acabei indo para o lado da economia. Obviamente a gente teve uma conversa depois, porque no meu tempo, né, como você sabe, eu já sou de outras gerações aí, no meu tempo a educação física você tinha duas linhas, né, ou o atleta profissional ou o professor de escola. Sim. Bom, eu, atleta profissional, já tinha passado do tempo, e professor de escola, meu pai falou, você vai ganhar mal, você não vai... Fez aquela doutrinação, e aí foi fácil de me convencer. E aí eu fui para economia. Então, essa aí foi a história da decisão, como é que eu fui parar lá, né? E acho que tem um ponto também que o esporte não era tão valorizado e nem tão rico, né? Acho que o esporte exatamente. Era quase que, não é que era um subemprego, como ainda em muitos países, né? Você vai lá na Islândia, Costa Rica e tal, o cara é bombeiro durante o dia, não sei o que lá, e à noite ele joga profissional, ele vai defender a seleção na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, né? Acho que falta investimento, falta aí até incentivo, né, dos próprios pais. Valorização mesmo, exatamente. Como na verdade, o que você dedica para o esporte, às vezes até mais força,
do que para o trabalho, né? Mais tempo paixão, e tal. Né? Você tem que investir muito mais, mas na verdade isso ainda não tem o reconhecimento, não tinha na época, muito menos, acho que hoje mais, né? Mas, enfim, não me arrependi. Não me arrependi porque no final eu trilhei um caminho de atlética na universidade. E acabei sendo presidente da Atlética, a primeira presidente mulher da Atlética do Mackenzie. Caraca. Na verdade, era a primeira presidente mulher que tinha de atléticas, né? Porque eu fazia parte da federação universitária e tudo mais, eu era a única mulher que participava daquele. E aí foi muito bom, porque eu acabei participando de todos os esportes, né? Antes eu jogava só tênis, e aí lá eu comecei a jogar handball, basquete, para quem não quer acreditar, mas eu jogava basquete até que direitinho, que era rápido, armava bem, era boa de fazer cesta e tal. Eu só não fui muito bem ali no vôlei, eu sempre ficava no banco, se faltasse alguém eu entrava, já estava em todas. Então, de certa forma, eu cobri aquele desejo de viver do lado de fora da sala, né? Porque eu acho que quando você vê educação física, tem uma coisa com a natureza, com você ficar fora, Então, o tempo todo eu acho que eu consegui, com muita sorte, né? Sorte, quando eu digo, você estar no lugar certo, na hora certa e com as oportunidades que existem, né? Consegui, assim, realizar as duas coisas ao mesmo tempo de uma forma satisfatória, assim. Ou seja, fui muito feliz na época da faculdade, né? Que demais. Legal, mas aí você chegou a se formar e depois continuar, trabalhou com economia, ou como é que foi essa sequência aí depois da faculdade? Não, eu durante a faculdade mesmo, eu entrei num cartório, que eu queria começar a trabalhar de qualquer jeito. Que é aquela história, né, que a gente quer independência financeira, e quer sair, quer comprar um carro e nunca tem dinheiro. Eu vim de uma família de classe média que, num determinado momento da vida, meu pai perdeu tudo, então ele teve que reconstruir, então não foi fácil a nossa jornada. Nunca faltou nada de essencial, mas a gente não tinha ali as riquezas ali, às vezes até comparando com os colegas que a gente tinha e tal. Então eu comecei a trabalhar num cartório, prestando serviço, na verdade, para a empresa que alugava os bens para o cartório, né? O cara era dono do cartório, ele montou uma empresa para alugar os imóveis dele, os móveis dele para ele mesmo, que era uma forma de tirar o dinheiro lá do cartório, coisas que a gente aprende. Naquela época, eu lembro que às vezes eu fazia o caixa do cartório para uma amiga que estava lá, e no caixa do cartório, ele tirava, um caixa do cartório tirava no dia o que o meu pai ganhava no ano. Nossa. Aquelas ideias que a gente não tinha noção. E aí eu comecei a trabalhar logo, assim, com 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar meio período só, porque eu fiz a primeira faculdade, eu fiz de manhã, e aí ia tocando a faculdade. Depois, quando eu cheguei no penúltimo e último ano, fui presidente da Atlética, e tinha as atividades da Atlética também, né, que tinha que datilografar carteirinha, mandar súmula para a federação universitária, escrever atleta, pegar patrocínio para conseguir fazer camisa, identificar aluno rico, que o pai tinha empresa para a gente poder dar a dispensa da educação física e ganhar o jogo de camisa. Era um monte de coisa interessante. E aí você vai aprendendo, né? E depois, então, eu saí do cartório e fui trabalhar numa empresa de auditoria. Vi lá na própria faculdade, vi o anúncio no diretório, né? Falei, tô cansada, acho que não vou subir em lugar nenhum, porque eu não era concursada para trabalhar no cartório, e aí acabei indo para trabalhar na auditoria. Na época, tinha duas empresas que eu participei, era a Price e a Trevisan, que a Trevisan era formada por ex-sócios da Price. Sim. E eu acabei indo para a Trevisan, sei lá, acho que não batia muito bem, né? Depois eu ficava pensando, o que eu fui fazer na Trevisan? A Price era muito maior, mas era isso, você não era um número, sabe? Na Trevisan você era uma pessoa e tal. Olha o employer branding aí. Exatamente. Então, tive essa experiência, comecei a trabalhar na auditoria externa, viajei muito,
pelo Brasil, fiz todo tipo de indústria, banco, indústria agrícola, de tratores, umas oportunidades assim de conhecer coisa que você nunca passou pela sua cabeça. Mas aí também depois acabei me cansando, porque tinha que largar muito a faculdade. Aí eu já estava na segunda faculdade, fazendo contábeis. Que aí contábeis a empresa pagava, porque era importante ser auditor e contador, né? E eu falei, puxa, não dá mais nesse ritmo. O auditor externo, apesar de ter uma pinta muito bonita e tal, ganhava muito mal. E a gente participava muito conversava muito com o pessoal da auditoria, das auditorias internas de banco, que ganhavam 3, 4 vezes o que a gente ganhava. Sim. E eu fiz, então, um processo de seleção para trainee do Unibanco. Mandei um currículo, e aí me ligaram do RH e falaram, olha, o processo de trainee já fechou, não tem mais vaga aberta, eles já estão aí na 3ª rodada e tal, mas tem uma vaga na auditoria, te interessa? Eu falei, acho que interessa, vamos ver, né? E aí fui lá, era exatamente isso, era para ganhar 3 vezes mais e rebaixar meu cargo. Aí eu falei, não tô nem aí, eu sou nova, tinha 25 anos. Falei, não, pode rebaixar, me dá 3 vezes o salário, fora. Aquela época tinha uns benefícios assim surreais, você ganhava um benefício de um empréstimo de um carro que você não pagava juros, sabe, umas coisas assim doidas de banco. E o Unibanco era muito essa pegada, né? Era muito. O Unibanco foi um lugar fantástico. Foi um lugar fantástico. Quando eu entrei, o gerente que me contratou, ele falou para mim, né? Ele falou, olha, aqui você tá vendo, né? Era um staff só de homem. Tinham 2 meninas, uma na administração, já tinha secretárias, uma no administrativo, e tinha uma auditora, 2 auditoras no staff. E ele falou, então, aqui você não vai ser promovida como você era na auditoria externa, né? Então, você precisa se conformar e tal. Eu falei, vamos ver. Que boas-vindas lá... Eu falei, vamos ver. Onboarding, já fala isso no onboarding. Era o jeito certo de... Cara, eu acho que teve um lado muito legal, eu tenho muito carinho pelo gerente que me contratou até hoje, né, na época, porque eu acho que ele foi, na verdade, muito sincero e autêntico, sabe? Ele só não sabia quem eu era, né? Falei, imagina se eu vou ficar aqui sentado nessa cadeira, na mesma cadeira, a minha vida toda, né? Quer dizer, posso não ficar até no banco, mas na vida toda eu não vou ficar. Porque era isso, você via ao seu redor, assim, uns senhores, né? Um esquema de auditoria que eu... O pessoal fumava na mesa, né? Aquela coisa. Era assim, tinha uns computadores no centro da sala, sabe? E você sentava em qualquer mesa. Quem chegava, sentava numa mesa, você não tinha uma mesa fixa e tal. E foi difícil no começo, sabe? Porque ninguém te ajuda. E eu acho que tinha essa questão também de ser mulher, num ambiente muito masculino. Eu acho até que eu adquiri ali uns aspectos masculinos que... Eu nunca fui muito feminina, né? Minha vida inteira eu gostava de esporte, gostava de jogar bola, futebol mesmo, era chamada para jogar futebol, mas na auditoria eu aprendi a falar de Fórmula 1 e discutir futebol na mesma altura que os... Eu falei, eu vou conversar com quem? Tenho que saber alguma coisa desse assunto. E aí você acaba diversificando para um lado que a gente nem pensa, né? Que não faz parte da rotina feminina, né? Mas, enfim, e aí eu fui na auditoria interna, fui subindo, fui fazendo carreira do meu jeito, tentando algumas coisas diferentes, e assim, com um estilo muito diferente do que sempre os auditores fizeram, né? Que era querer ferrar o cliente. E eu cheguei com um estilo, deixa eu entender o cliente, o que está errado, o que a gente pode fazer para consertar isso, e eu já levava a coisa com a solução, ia para comitê de auditoria, e aí o cliente passava a gostar de mim, na hora da avaliação o pessoal ajudava, e eu fui subindo.
peguei um diretor também que me simpatizou comigo, acho que me ajudou, de certa forma, na minha carreira, até que eu cheguei a gerente de auditoria lá, primeira gerente de auditoria mulher também, não tinha. Você mandou um cala-boca para todo mundo? Cara, na época eu era tão feliz, assim, que acho que eu nem lembrei, sabe? Aproveita a oportunidade, quem estiver assistindo. Exatamente. No final, eu cheguei a uma conclusão, quando eu era ali auditora e estava de pleno para sênior, eu ficava alguns dias muito irritada, porque eu olhava muito para o lado e via que os caras ficavam lendo jornal, enrolavam, fumavam, saía para o café. Eu falava, caraca, mas esses caras não fazem nada e ganham o dobro que eu. E aí eu cheguei a uma conclusão, né? Eu falei, cara, eu não vou mais olhar para o lado. Eu vou olhar para frente e vou marcar onde é que eu quero chegar. E olhei ali para a sala dos superintendentes e falei, eu quero chegar naquela sala, mas não quero ser nenhum deles. Porque também não era exatamente o meu estilo. E aí assim foi, eu fui sendo promovida e fui ganhando meu espaço, tendo minha equipe. Na época a internet ficou em voga, multimídia, aí criaram a gerência de auditoria de canais eletrônicos, que foi a minha primeira gerência. Então, legal. Foi um negócio diferente. E aí na época, não sei se vocês lembram, vocês já eram nascidos ou não, criaram o Banco... O Caio, com certeza. Você não, né, Bruno? Sou mais novinho. Ele é mais novo 15 minutos, né? 15 minutos mais novo. Criaram o Banco 1.net, não sei se vocês lembram disso, que o cara chegava com uma moto e balançava um cafezinho e entregava pro cara, que era o modelo do banco, que o banco vai até você, né? Não você vai até o banco, era o banco digital e tal. E aí eu fui convidada lá pelo Urquiza, né, pelo presidente do Banco 1, para fazer parte do time dele. Era um time pequeno, mas que tinha uma perspectiva enorme, porque a gente ia ser sócio da Portugal Telecom, junto com o Unibanco, e mais um milionário lá de São Paulo, que também tinha dado um aporte de capital. E só na base da Portugal Telecom tinham 6 milhões de clientes para você abordar, e a meta do banco era abrir 300 mil contas. Então, o que você acha difícil acontecer? Então, e aí foi difícil. Aí foi difícil, porque no final era fácil abrir 300 mil contas, mas era muito mais fácil abrir na favela do que na classe média, média alta, que era nosso público. Uhum. Porque a gente competia com o banco, a gente usava a estrutura do Unibanco. Então, o que acabou acontecendo foi que o Banco 1 não deu certo, ele voltou para trás, e aí quando queriam me devolver para o banco, surgiu um processo de seleção no Banco Fiat, de gerente de auditoria. E aí eu participei, aí de novo, né, na hora certa, com a oportunidade certa, com sorte, e com o italiano que eu tinha da escola, eu acabei entrando para fazer a gerência de auditoria do Banco Fiat. E foi muito legal, porque me deu uma oportunidade de alavancar meu italiano, porque meu chefe era o presidente do banco, e ele era belga, ele só falava inglês e italiano. Os meus pares lá, a maioria falava só italiano, então eu fui desenvolvendo isso, e passaram-se 3 meses, o presidente me chamou e falou, Silvia, tem um projeto muito confidencial para você participar. Que bacana, a auditoria sempre participa desses projetos e tal. É o projeto de venda do banco. Eu, caramba, você não me avisou antes. Caramba. Surpresinha, né? Surpresa, chegou ali com uma caixinha de surpresa. Eu falei, bom, ok, vamos embora. Eu preciso que você me ajude a montar o Data Room junto com o JP Morgan, que está assessorando a gente e tal. Eu falei, vamos lá. E aí esse processo durou ali uns 9 meses. Foi uma escola, né? Porque eu conheci o banco em 9 meses, que muita gente não conhecia, que estava há 20 anos lá, por ter acesso a várias coisas e tal.
E aí, no dia da mesa de venda, eles pediram para eu participar. Falaram assim, se você puder participar, porque você está muito a par do que está acontecendo aí nas áreas e em todas as pastas e tal. Eu falei, vamos lá, estou à disposição. E aí eu vi, entrou um diretor do Itaú, eles, na época, né, esses projetos era tudo confidencial, então mas era tão engraçado, porque era confidencial, era o comprador laranja, o comprador vermelho e o comprador azul. Então, assim, era Bradesco, Itaú e Unibanco, vai. Ou era Unibanco, Nacional já não existia mais. E aí entrou o diretor do Itaú e falou, não, Silvinha, o que você está fazendo aqui? Porque ele foi meu auditado no Unibanco. Aí eu falei, então, eu vou trabalhar com você, né? Porque eu sabia que o Itaú ia comprar o Banco Fiat. Aí não deu outro. Os caras fizeram uma proposta, ganharam, compraram o banco e me levaram. Eu fui, assim como levaram o banco todo, né? E eu fui lá fazer parte de risco e compliance. Mas eu não me adaptei muito nessa primeira vida do Itaú. Aliás, eu não me adaptei a nenhuma, né? Porque a primeira foi essa e na segunda eu vou chegar lá rapidamente. E aí, depois eu recebi um convite para voltar para o Unibanco e aí voltar como superintendente da auditoria do varejo. E voltei e eu adorava trabalhar no Unibanco, tinha essa coisa que o Caio falou, o Unibanco sempre teve uma coisa com a área de recursos humanos, que ela não chamava recursos humanos, ela chamava Unibanco Pessoas, naquela época, né? E é diferente mesmo, para quem é mais... Para quem não é cringe como a gente, né? Porque não é tão velho, realmente, além da Silvia, outras pessoas que eu conheço que trabalham lá, enfim, é diferente, né? Depois contar o Clash com o Itaú depois, mas enfim, o Unibanco era um negócio... Como era o Banco Real, tinha algumas empresas... Exato. Que no Unibanco, assim... pessoas, né? E você no Unibanco, você fazia você não estava bem nessa área aqui, eles iam procurar a área que você ficava bem. Não é que você não servia mais, né? Então, porque é impossível, né? Aquela história, você dorme bem e acorda não funciona mais, então vai embora, né? É bem isso. E aí foi uma experiência super legal, né? Auditoria, também era viajar, tinha agência junto, tinha produto, tinha marketing, era uma área muito grande, até que o banco sofreu uma multa milionária de perda de um prazo de um processo do Banco Multiplique. E aí foi uma perda, sei lá, de uns 75 milhões, e o pessoal pediu a interferência da auditoria. E aí quem eles chamaram? Meu diretor de auditoria, e meu diretor falou, Silvia, vamos comigo que a gente vai montar uma área para suportar o jurídico. E aí a gente montou uma área para suportar o jurídico, as operações do jurídico, porque não tinha controle nenhum. E aí eu virei, na verdade, saí da auditoria e virei uma área de back-office, uma área operacional, que fazia cadastro de inicial que chegava no banco, montava cálculos, tinha os representantes legais, e foi uma época muito gostosa, né, embora tivesse uma responsabilidade muito grande, mas contratar é sempre melhor que demitir, né? Então, você trazia as pessoas e o pessoal com vontade de trabalhar, fazendo de tudo para o negócio dar certo, e o negócio vingou, a gente melhorou ali os controles, os números, as provisões, aí a gente ficou como responsável de provisão civil trabalhista, que eram números enormes que afetavam o balanço do banco, e depois aí veio a fusão com o Itaú. Aí eu fui para o Itaú, tive uma sorte de ter ficado numa vice-presidência onde era a origem do Unibanco, mas eu já comecei a estranhar a questão dos valores. E aí, num determinado momento, eu me desentendi com o cara que era meu diretor, ele queria que eu fizesse uma coisa que eu não ia fazer, que ele pediu para eu melhorar um número, só estava eu e ele dentro da sala,
E eu falei, faz você, que isso eu não vou fazer. Aí eu saí de férias e voltei demitida. Na volta. Voltou a chamar Não voltei, né? Tinha uma Tem cartinha com assim, chocolate, valorizando o seu Voltou, tentou colocar a senha do computador, a senha não entrava. não, nem isso. Eles nem disfarçaram, né? Porque eu ia voltar de férias, eu lembro que eu tinha vindo, inclusive, para Portugal, foi em 2010. Eu voltei de férias, ia voltar e falar, então, olha, fica mais uma semana de férias. Eu falei, que esquisito. Eu falei, e aí tem. Porque eu tinha já arrumado uma área para eu ir trabalhar, como superintendente de controle de risco. E só que essa área, o que acontecia? Essa área aí ia fiscalizar a área desse meu diretor. Treta. Aí ele fez a minha caveira. Ele acabou comigo ali. E assim, uma pena, né, que as pessoas tenham se envolvido. Depois de 2 anos, ele foi demitido por fraude, né? Então, não tem nada como um dia após o outro. E assim, eu, no final das contas, eu acabei... claro que ser demitido não é uma coisa que a gente festeja, né? Ao contrário, tem um impacto, principalmente econômico, eu acho, mas eu tinha tido já uma grande decepção quando demitiram a minha irmã do Itaú, que foi na fusão. E a minha irmã tinha uma questão que ela era uma super boa funcionária, ganhava prêmio em dinheiro por gestão, tinha saído na revista, foi dormir, acordou no dia seguinte, chamaram ela, e ela achou que estava indo ser promovida e foi demitida. E aí falaram assim para ela, então, você não tem mais o perfil. Aí é aquela coisa, né, que você não entende. Você fala, como é que eu dormi com o perfil e acordei sem, né? O que eu fiz essa madrugada? E aí aquela história da transparência, né, que talvez se tivesse diferente, ia doer, mas talvez doesse um pouco menos, né, porque era mais fácil chamar e falar, olha, a gente tem muito superintendente agora, a gente vai ter que cortar, você é a pessoa que ganha mais, e a gente optou por não ter mais você no time. Ok, mas você não tem mais o perfil, é uma explicação que não existe, né? É uma falta de honestidade, né? Então, quando ela foi demitida, eu me demiti junto espiritualmente, eu não queria mais ficar lá. Óbvio. Eu falei, isso daí vai acontecer comigo a qualquer hora, vai acontecer com qualquer um, porque, né, de novo, fazendo aquela referência do empresa pequena e empresa grande, né? Empresa grande você é um número. O que você é num banco de 100 mil funcionários? Você é mais um, né? E mais um caro, né? Quando você tem um cargo executivo, você é mais um caro, tem mais um motivo para te mandar embora. É mais número ainda, né? E aí, pronto, foi um pouco difícil, claro, mas eu acho que não tão difícil quanto foi para minha irmã, porque eu estava num momento de vida também que era a tal da metanoia, né? Que quando a gente a gente fala que é a metade da vida, né? Quando a gente reavalia os nossos valores, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tenho carro, tenho casa, tenho família, afinal, né? Para que é que minha vida eu estou dedicando tanto tempo assim e não consigo aproveitar tanto quanto eu poderia? E aí foi a época que eu cruzei ali com o Caio. Eu fui fazer um trabalho de auditoria na Filipelli, a empresa da minha querida amiga Adriana Filipelli. Beijo para Adriana, querida. E depois do trabalho, tinha alguns problemas ali que tinham para arrumar, e ela falou assim, como é que eu vou fazer? Não, era uma herança do passado lá, que ela mesma não sabia, acho que foi legal, né? E ela falou, como é que eu vou fazer para arrumar isso? Eu falei, bom, se quiser eu te ajudo, então me ajuda. E aí, nessa coisa toda, acabou surgindo uma oportunidade de virar sócia dela, claro, uma sócia muito minoritária, mas foi ali que eu tive uma oportunidade de dar uma virada na minha vida para talvez chegar onde eu estou hoje, né? Lá eu tive a oportunidade de, além de entender que o banco tinha me criado para muito mais do que ser auditora, compliance ou controller, de gerir uma empresa, porque eu sentei na cadeira de diretora administrativa financeira e falei, será que eu sei fazer alguma coisa, né? Porque quando você trabalha em empresa grande, você vai fazendo pedacinhos, né? Você não tem nem noção.
E claro que tinha ali o time, que eu acho que era muito bom, e a gente tinha algumas diferenças aqui e ali, mas foi uma época muito boa, porque eu pude também aprender sobre pessoas, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? Então, eu comecei ali, a Adriana me deu a oportunidade de fazer todos os cursos ali, de certificação, de MBTI, e de coaching da Neuro Leadership Group, e me formei como coaching internacional, team coach, executive coaching e tal. E isso foi me dando bagagem, até que, em um determinado momento, a gente achou que, por bem, era prudente a gente se separar. Eu achei que a gente tinha um pouco de objetivos diferentes ali, e eu falei, bom, prefiro ser sua amiga do que sua sócia, a nossa amizade continua. E aí, então, eu saí e, enfim, fui para o lado do empreendedorismo. Falei, agora, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu aprendi a fazer. Eu fui fazer coaching, abri a minha empresa, acionei minha rede de relacionamentos, uma grande amiga abriu uma porta para mim num grande escritório de advocacia, e lá eu comecei a fazer coaching para todos os sócios primeiro, depois para todo mundo que ia ser promovido a sócio, depois comecei a fazer coaching para as pessoas que eles conheciam, aí na indicação, no boca a boca, eu conseguia praticamente tirar quase o salário que eu tinha no banco, né, nessa época aí, que foram os 4 anos seguintes que eu tive de experiência. Claro que no começo foi um pouco mais difícil, mas quando engrenou, a coisa realmente ficou muito boa. E a gente também, junto com a minha irmã nessa época ela era sócia de uma asset, a gente virava e mexia, alguém perguntava para a gente coisas sobre como se organizar financeiramente, e pedir ajuda dela, pedir a minha ajuda. Eu sou boa de planilha, mas eu falei, meu, dinheiro não tem que ver com dinheiro tem que ver com comportamento. Quer dizer, se a pessoa gastar mais do que ela pode, né, ela vai ter problema. Então, aí a gente começou a bolar um processo onde a gente arrumava não só a vida financeira da pessoa na planilha, mas arrumava o comportamento da pessoa em relação ao dinheiro. E a gente teve umas experiências assim de chorar de alegria depois de algum tempo, porque algumas pessoas a gente pegou para ajudar, e as pessoas não tinham condição de pagar, e a gente falava, não, vamos fazer, a gente vai ajudar, quando der você paga. E a primeira cliente que a gente pegou, depois de 1 ano que ela estava lá cumprindo a metodologia dela e tal, ela liga para nós e fala, agora eu quero saber onde eu vou aplicar meu dinheiro. Ela estava toda endividada, e assim foi. E outro caso também de um outro cara que era um diretor de uma empresa, tinha perdido o emprego, não tinha dinheiro para nada, e ele falou, eu não sei nem por onde começar. E a gente falou, não, vamos fazer. E esse aí, depois de 3 anos, a gente já tinha jogado para PDD, já, fundo perdido, né? Esse liga e fala, olha, eu queria pagar vocês, queria agradecer. Então, esse daí é o melhor pagamento que existe, né? E aí, eu não sei, eu estou indo, assim, na conversa, contando a história da vida. Legal, ótimo. Mas se precisar, para, né? Porque, como eu falei, né? Vou chegar na aposentadoria. Depois disso, então a gente tinha lá imenso, e fazendo esse tipo de trabalho, então fazia esse tipo coaching financeiro e coaching executivo. E fui levando e tal, até que a gente decidiu se mudar para Portugal, eu e meu marido. A gente... Aí que eu tô curioso. Que é um movimento que, pô, a gente aqui no Brasil, eu pelo menos eu penso de vez em quando, né, aqui com a minha esposa também, fazer esse movimento. Eu tenho cidadania polonesa, então daria, né, mas claro que
Daria pelo menos fisicamente, né? Mas também a parte financeira é uma coisa que pesa. Mas eu tô curioso aí para escutar um pouco desse movimento. Posso te dizer uma coisa que pode te confortar, meu. Eu tive aí por 2 semanas, eu gastei o dobro do que eu gasto em Portugal para viver, cara. Surreal, né? O Brasil tá surreal, aqui, né? Tá surreal. Mas, bom, aí para contar um pouco de como é que foi essa decisão, né? A gente tinha aí nosso filho, que estava numa escola particular de São Paulo, Dante Alighieri, e a gente levou ele para ver as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A gente levou ele para ver um jogo, porque era caríssimo, e a gente ficou na casa de amiga, a gente foi de carro, né, para economizar. Com bom senso, sempre a gente fez as coisas com muito bom senso. Se dava para eu pudesse para economizar e fosse divertido, estava tudo bem. E aí chegamos lá, ele tinha um amigo que ele falou: mãe, fulano tá aqui, também vendo a Olimpíada, veio com o pai dele, vamos encontrar com eles? Claro, vamos. E fomos encontrar com eles e... que jogo vocês vão assistir? Nós vamos ver Espanha e Lituânia, era um jogo de basquete. Meu filho gostava de basquete também, então... Aí, vocês vão ver Espanha e Lituânia, a gente também comprou esse ingresso, mas a gente já viu esse, tudo de graça. Aí meu filho olha pra gente, né? Como assim? Aí perguntei pro cara, mas como assim? Mas só você entrar lá, os caras são voluntários, você dá uma enganada assim, assado e não sei o quê. Brazilian Way. Aí você para e pensa, né? Seu filho te olha e fala: meu pai e minha mãe são uns idiotas, né? Meu? Compraram e vão ver um jogo só. Aí você puxa seu filho e fala: olha, o que esse rapaz está fazendo é roubo. Não é legal, não. Não é bom, né? E porque para a gente entrar, a gente tem que pagar, é uma regra, né? Não tem como. E aí a gente começou a pensar, e dentre essas coisas, a gente já vinha convivendo com aquela história do quero minha chuteira nova, porque meu amigo tem não sei o quê, né? Não era uma chuteira só, 3, 4, 5, 10, aí mãe dava, tia dava, vó dava, aquele... Você falava, que valor que é esse que eu estou colocando no meu filho? E aí eu estou pagando uma escola onde o pai podia, se quiser, comprar o estádio lá, que eu acho que de tanto dinheiro que tem, mas na verdade para ser melhor do que os outros, ou para se mostrar, para ter o gosto da vantagem que se leva, dá um mau exemplo para o filho e ainda conta aquilo para os outros, né? Porque no mínimo a pessoa tinha que ter vergonha, eu fico pensando. E aquele negócio deu para nós, assim, uma virada de chave. A gente sempre teve muita vontade de morar fora, né, claro. Então, eu tinha cidadania italiana já, meu marido era neto de português, e tinha possibilidade. A gente quase veio morar fora quando eu saí da Filipelli, mas aí meu pai adoeceu, ficou com câncer, e eu falei: Maurício, não vamos, porque eu sabia que ele ia morrer, e morreu, né, depois de 1 ano. E aí a gente perdeu um pouco o time, porque ele acabou em outro projeto e tal. E aí a gente estava num momento, os dois com 50 anos, a gente ia fazer 50 anos. E para quem não sabe, né, o Caio acho que sabe que eu faço aniversário no mesmo dia do meu marido, no mesmo dia do mesmo ano. Nós dois temos exatamente a mesma idade. Apesar que ele parece bem mais velho, Bruno. Verdade. Eu fico tranquila que... Obrigada, Caio. Por isso que a gente é amiga até hoje. Né? E a gente falou, os dois estavam com projetos que eram possíveis da gente continuar à distância, né? Eu já fazia coaching por vídeo há algum tempo. O Maurício estava num momento de projeto que ele falou: olha, também se perder agora, e já faz 3 anos que eu estou nesse, não ganho nada mesmo, então vamos embora. E aí a gente arrumou 6 malas, deixamos tudo para trás e viemos para cá. Claro que assim, com muito planejamento, né? Um colchão de dinheiro importante aí para a gente poder ter um pouco de tranquilidade, mapeando onde meu filho estaria melhor, porque ele veio com 12 anos para cá, né?
Então, assim, a gente procurou uma escola que tivesse uma estrutura, todo mundo falava, escola pública em Portugal, põe escola pública, porque é muito boa. E eu falava, gente, mas se é tão boa, então por que o português põe o filho em escola particular, né? Eu ficava pensando, será que a gente é idiota? Não tô entendendo. Aí, quando você mora aqui, você começa a entender que a escola realmente é boa, os professores muitas vezes são os mesmos das escolas particulares, mas tem uma peculiaridade que aqui não tem favelas na região externa de Portugal. Elas se encontram no meio dos bairros, né, que chama-se bairros sociais. Lembra aquele que o Maluf fez ali em São Paulo, uma época, o Singapura? É como se tivesse um Singapuras, assim. O Bruno é carioca, não conhece, mas sim. Mas eu conheço bem as favelas nos bairros, tá? Então, é isso aí. E aí, você começa a perceber que o português, ele evita que tenha essa convivência nas escolas, entendeu? Porque querendo ou não, uma convivência, eles chamam aqui o pessoal de ciganos. É uma convivência com muito menos educação e com comportamento muito mais, acho que até revoltado, agressivo, sabe? Que se identifica um pouco com essa questão de ter uma classe social diferente, né? Então, no final das contas, você percebe que a escola particular acaba sendo uma opção, porque, claro, dá uma elitizada ali no contexto, né? O seu filho não vai deixar de conviver com essas pessoas porque ele joga futebol com essas pessoas, ele, né, tem outras fontes aí de amizade, mas eu gostei de ter feito essa escolha dele estudar na escola particular, que na verdade eu escolhi antes de tudo isso, porque eu falei, como é que a gente vai mudar para um país e meu filho ainda não tem nem escola? Não pode ser isso. E a escola pública só te fala em setembro, em agosto ou setembro, se seu filho tem vaga. Eu falei, não posso mudar sem escola. E aí em janeiro, vim com meu filho para Portugal, em novembro eu vim, procurei as escolas que eu queria, fiz a aplicação para ele fazer os testes, ele veio comigo em janeiro, a gente passou 40 dias aqui, ele fez o teste nas escolas, e aí, quando ele foi numa escola que ele gostou, e o professor perguntou, sua mãe tem alguma dúvida e tal, eu falei, eu não consigo ficar esperando, a primeira escola que me der a resposta, eu vou matricular o Franco. E aí ele falou, então a senhora pode subir na secretaria, que ele está aprovado. E aí eu subi e matriculei. Rapidinho. Rapidíssimo, né? Não, e aí toda a minha referência foi em função da escola, né? Eu não fiz ao contrário, eu escolhi o bairro e depois vou escolher onde ele vai estudar. Eu escolhi a escola e falei, bom, agora eu quero morar perto da escola. E aí, não só por sorte, mas a gente tem amigos aqui, um casal de amigos nossos que já moravam aqui há muito tempo, deram boas dicas pra gente, e a gente acabou escolhendo um bairro muito bom, né, que é o Parque das Nações. E desde aquele ano, meu filho, para você ter ideia, em São Paulo, ele nunca tinha aprendido a andar de bicicleta, porque quando vai andar de bicicleta em São Paulo, você tem que pôr no carro, ir até o Parque do Ibirapuera, ou ir até a USP, quem não tem carro que cabe bicicleta, você não vai, aí você tá na USP, no Parque do Ibirapuera, roubam sua bicicleta, né? Então aqui, a primeira coisa que a gente fez, a gente comprou 3 bicicletas, a gente não tinha nem comprado carro, e ele falou, mas eu não sei andar. Eu falei, mas você vai aprender. Mas eu tenho medo. Eu falei, mas você vai perder o medo. Aí, 3 dias, ensinei ele a andar de bicicleta. E até hoje ele vai e volta de bicicleta para todos os lugares que você pode imaginar. Que escola, para o futebol ele vai a pé, sai com os amigos de bicicleta e tal. Legal. E provavelmente também a particular, bom, não sei mesmo, mas também não é uma fortuna como é aqui, né? Porque os valores aqui também. Nós claro sofremos... que tem o câmbio que então, deve, atrapalha. Essa é a história triste que eu vou contar. Quando nós viemos para cá, mas o nosso ganho é em real. Quando nós viemos para cá, a primeira vez que eu fiz uma remessa, eu paguei o câmbio 2,67. Caraca. Né, hoje está 6,14. Hoje eu olhei aqui, está 6,14, sem o IOF, então... que a nossa amiga Lu, né, Caio, ela faz as remessas para a gente.
Então, a gente teve uma perda financeira importante, né, nas nossas reservas. Mas, ainda assim, a escola é mais barata do que a escola em São Paulo. É surreal, né? É surreal. E mais, né? Mas seu filho estuda o dia todo na escola. Ele sai entre as 8h30 e sai às 5. Então, assim, primeiro que o horário de entrar não é esse horário neurótico de 10 para 7 para ganhar 2 períodos de dinheiro a escola, que eu fico pensando, é só por isso que pode ser, né? Esse horário neurótico, 7 horas, acorda às 5h40 para estar 10 para 7 na porta da escola, que era assim. Então, assim, vai, né? Passa o dia na escola, se você quiser, ainda fica fazendo as atividades esportivas e de idiomas na escola, né? Eu, particularmente, assim, tenho muita satisfação da gente ter trazido ele para cá, sabe? Porque você vê que um garoto de 16 anos tem aula de filosofia, ou seja, eles ensinam a pensar. Estamos precisando aqui, viu? Oi? Nossa. Não é uma coisa assim, né? É óbvio, né? Parece que eu contando aqui, a minha vida foram só glórias, né? Eu bati muita cabeça, apanhei muito e tal, mas eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco de coragem, às vezes, para fazer as coisas. Essa da mudança foi principalmente um marco, assim, porque largar minha família para mim foi muito difícil, né? Minha mãe ficou sozinha, a minha irmã, que só tem minha mãe e minha família toda, minha mãe e minha irmã, você imagina. Então, a minha mãe não tem irmãos, então eu não tenho tios, né? Por parte de pai também não tenho, então meu pai já morreu, acabou, era só nós. Para mim foi muito duro, mas por outro lado a gente fortaleceu demais o núcleo familiar, porque a gente também vivia sempre com amigos. A gente aí em São Paulo estava sempre cheio de gente, né? No sítio, com os amigos, churrasco, fim de semana, quando a gente tinha veleiro, era um barco, era não sei o quê. E aí aqui é a gente com a gente mesmo. A gente foi fazendo amizade e tal, mas o mais interessante daqui é a simplicidade da vida, sabe? A gente vê que a vida pode ser muito mais simples. Meu filho tem um tênis, um par, né? Um pé não, um par de tênis. E ele... Eu ia perguntar, pô, dá um segundo para ele. Deixa ele andar com os 2 pés. Não, eu falei, puta, eu lembro que às vezes... Gente, vocês brincam, mas eu estou em Portugal e se você não explicar isso aqui, eles acham que é um pé só mesmo. É muito literal, sabe? A nossa audiência, tem muita gente na nossa audiência de Portugal. Agora a gente acabou de perder toda a nossa audiência. Mas eles são os queridos. Tô brincando. Não, mas é verdade, eles dão risada, porque às vezes eu sou muito piadista, o Caio me conhece, a gente brinca muito. E às vezes eu faço uma piada, depois eu tenho que explicar que é uma piada, porque não, eu tô brincando, não é isso, né? A pessoa, né, brinca, porque um dia desse meu filho, coisas que são diferentes aqui, né? Então, eu sempre trouxe muitos amigos do meu filho para minha casa, eu sempre preferi assim. Aqui eles não têm esse hábito. E aí, quando eu convidei os amigos do meu filho para vir em casa, eles trouxeram cada um o seu lanche. Eu falei, gente... Escuta, falei com as mães, não precisa, gente. Não, olha, a casa de brasileiro é o seguinte... faz um cachorro quente aqui. Não, eu falei assim, muito simples. Falei, olha, vocês não precisam fazer isso. A gente aqui põe água no feijão. Aí a minha mulher falou, mas meu filho não come feijão. É a expressão, né? Aí eu falei, mas é modo de dizer, que aqui a gente sempre dá um jeito e tal, é um lanche, imagina, não precisa trazer. Então, assim, são algumas questões que a gente não se liga, sabe? A gente não viveu a guerra, a gente não passou fome. Então, a gente vê essa questão desse tipo de valor, né, de ter um par de tênis é normal, e quando estragar você compra outro, e que um lanche, às vezes, pode fazer diferença no orçamento daquela outra família, que a gente não pensa isso nunca. Então, assim, a vida é simples, você tem muita coisa ao ar livre para você fazer e de graça, né? Na praia, né? A gente está a 30 minutos da praia, 20 minutos da praia, a gente está a 40 minutos de montanha, de campo, então... e Portugal é muito pequeno e as estradas são ótimas. Então, você tem vontade de fazer essas coisas e faz com facilidade, né? E
Enfim, não sei o que mais que a gente pode falar aqui, que eu já me perdi no que eu estou falando. Você numa baita... É, minha terceira edição, né? E aí, depois que a gente se mudou para cá e eu fui conhecendo gente, eu abri também aqui uma empresa junto com uma amiga, que é a Estima, que é uma empresa para ajudar os brasileiros a se mudarem para Portugal. A gente assessora as pessoas nesse processo de entender como fazer um planejamento financeiro, entender a moradia, a escola, procurar a casa junto para a pessoa e tal. E também a gente faz a gestão de propriedades de brasileiros que têm a propriedade aqui e vêm só para veraneio, por exemplo, né? Que a gente acha que não, mas existe esse tipo de coisa. Então, agora então deve estar tendo um movimento, pelo menos o que a gente vê, um movimento bem crescente, né, de brasileiros indo para aí, né? Então, tem bastante gente se interessando. Não sei qual é o público exatamente. Tem de tudo, viu, Bruno? Porque esse que é o duro, eu acho. Teve muita gente no fluxo contrário durante a pandemia. Muita gente teve que voltar para o Brasil, acho que justamente por ter as receitas em real e receitas não suficientes para se bancar em euro, né? Porque é o que eu falo, se você for comparar a quantidade de moedas, né? Você vai comer uma pizza aqui e você gasta 9 euros. Você vai comer uma pizza no Camelo, você gasta 90. Mas 90 euros, né? Entendeu? Vamos supor que fosse 10, né? São 60 reais. 60 reais você convertendo, mas se você fizer pela quantidade de moedas, é surreal, né? Essa comparação. É incomparável. Então, assim, tem sim, eu acho que principalmente a classe média, a classe alta, né, no Brasil, ela se fecha numa bolha, né? Ela vai para dentro dos condomínios, dos carros blindados e tal. Eu acho que muita gente fica por aí, mas você pega a classe média, a média alta, muita gente migrando e muita gente que quer vir ilegal, né? Vem ilegal e vem tentar a vida. Esse povo não é o nosso público, claro, porque a gente não quer. A gente sabe que esse pessoal sofre quando vem para cá. Mas tem gente que consegue depois se estabilizar e tudo mais. Agora, é uma aventura, né? Também empreender aqui também não é uma coisa simples, né? O nosso público é brasileiro também, então você faz a conta, a gente teria que vender em euro, né? Mas a gente tem que vender em real, a gente tem que parcelar, senão o pessoal não compra, né? E ainda assim, eu posso dizer sem vergonha alguma que assim, a gente não anda numa época, embora tenha muita gente procurando, as pessoas não valorizam o trabalho como o nosso trabalho como algo que agregue tanto valor assim. Prefere vir com as opiniões de amigos, de grupos do Facebook e tal. De blog. Vai quebrar um pouquinho a cara, mas também vai sobreviver, a gente sabe disso, né? Sim. Mas a gente quer encurtar o caminho e deixar a coisa ser mais tranquila. Sim. Enfim, que foi? Demais. Não, demais, assim, legal. Uma história fluida, né? Apesar de, lógico, você falou bastante, mas como é fluido e como as coisas vão se encaixando e é isso, no final, né? Só para, entre aspas, fazer ainda não um fechamento quase isso, mas olha só, você está vendo estudo de economia e vá trabalhar em Portugal e vai mudar toda a sua vida, tipo, e é isso muito que a gente trata aqui, né? Ou seja, a gente com 17, 18 anos, ninguém está preparado ou quer fazer alguma coisa diferente. E a própria vida vai moldando isso, né? Ou por circunstâncias diferentes, enfim, por um chefe ruim, ou por alguma situação que às vezes a gente é forçado e como as coisas vão se encaixando, né? Então, acho que esse é um... Exatamente. E acho que é desmistificar muito aqui também, né? Com o Bruno, a gente conversa bastante com quem a gente traz aqui, que não tem a fórmula secreta. As pessoas são loucas por fórmulas prontas. O negócio que eu vou te falar, né? Você vai lá ver o grupo de Facebook, aí sempre tem alguém que te promete alguma coisa, tal, e é muito mais fácil do que isso, na verdade, e as pessoas se cobram naquele modelo e não sei o que lá, aquela foto de sei lá o que tem no Instagram, né? E, putz, a vida é muito mais legal e divertida do que isso. Esse é o resumo para mim e a tua trajetória, e obrigado de novo por estar aqui com a gente, mostra muito isso, né? Porque, putz, você até então era pessoa tradicional de banco, que, enfim, rodou aí com algumas passagens de diferentes bancos, auditorias, histórias curiosas aí que você contou, divertidas, e, tipo, cara, no final não era sobre isso, né? E no final, olha como
a vida te levou para um caminho muito mais legal, muito mais divertido e, de novo, aparentemente está muito mais feliz, não infartou, não aconteceu nada no meio do caminho. Então, eu acho isso. Seria diferente. Eu acho isso, né? Hoje eu tenho essa carreira dupla aí, que eu tenho a estima e tenho a minha vida de... Na verdade, eu falo que eu ajudo as pessoas, né? Ou pela psicanálise ou pelo coaching. É muito prazeroso fazer isso. E você vê as pessoas saindo da onde elas estão e chegando em outro patamar, saindo das crises, vendo que elas conseguem atingir os objetivos dela, isso não tem preço. Então é o que eu falo, né? Eu espero e acredito de verdade, né, que o universo realmente pague, porque as contas isso daí não paga. Mas, cara, é isso que eu falo. Eu tive 2 semanas no Brasil agora. E a minha casa de Igaratá estava à venda há 2 anos e estava alugado. O aluguel venceu agora, eu ia para renovar o aluguel. Eu cheguei lá, recebi uma proposta para vender a casa. Alguém pode não acreditar em universo? Me fala. Não. Cara, não existe, né? Então, assim, eu entrego e eu recebo de volta, tenho certeza, tudo isso. E claro que eu brinco, né, com essa história a gente vai ficando velha, mas isso é verdade, a nossa experiência de vida ensina a gente, né, que a gente é só mais uma pessoa que está aqui para ajudar os outros, que quanto menos orgulho e egoísmo a gente tiver, a gente vai ser melhor, e pronto, né, e aí você aprende um pouco isso, né, que a gente tem uma necessidade de ser reconhecido e de ter importância por toda a vida. Sim. E quando você perde isso e fala, eu preciso, na verdade, só uma coisa, só preciso ser feliz. Só isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas eu só vou ser feliz se eu for reconhecida. Mas primeiro você se reconhece, né? Então, eu acho que eu passei bastante por esse processo. E aí eu brinquei com o Caio quando a gente começou a conversar aqui, se ainda não tinha entrado, Bruno. Eu fui também para o Brasil para fazer minha prova de vida, porque eu sou aposentada já. É? Querendo ou não, né? Falei, porque o tempo passa, né, meu? Entendeu? E é claro que, infelizmente, é muito pouco, né? Depois de você contribuir pelo teto 30 anos, trabalhar 32 e não sei o quê. Loucura, mas é um dinheiro, é um direito que a gente tem, é um dinheirinho que entra e tal. Melhor que nada, né? Tudo é melhor que nada. Mas eu reitero aqui uma coisa que eu gosto muito do que vocês falaram, dessa história do empreendedorismo. Acho que tem um momento certo da gente fazer isso. O Caio, eu acho ele um exemplo, porque ele, não estou puxando o saco aqui, eu também estou, não sei, mas ele é um cara que ele sempre empreendeu, me admira muito, assim, ele faz isso por todas as pontas, através das relações que ele tem, um cara que tem visão, e eu acho que vai chegar o momento de todo mundo, exato, sabe? Concordo. Então, é legal as pessoas pensarem nisso, nem como que seja o plano B, que seja para daqui a pouco, né? De ser o empreendedor, porque a gente é mais feliz, sabe? Quando você não deve satisfação para ninguém, quando você deve só satisfação para suas contas mesmo, e aí você fala, não, hoje eu vou ter que enfiar a cabeça aqui, achar cliente e tal, mas isso é para você mesmo, né? Exato. Então, acho que vale a pena. Isso daria esse tema aí daria mais um podcast inteiro sobre empreendedorismo, sobre esse plano B que depois vira um plano A, a felicidade de não ter chefe, né? Eu comentei sobre isso aqui no episódio 1 com o Rawan, né? Uhum. E aí eu comentei exatamente isso. Eu falei, a minha felicidade, talvez a maior felicidade de ser empreendedor, não é o simples fato de não ter chefe. É uma brincadeira, claro, tem gente que não tem problema nenhum com isso. Mas eu, particularmente, sempre tive, sempre me incomodei. Não que eu tenha tido chefes ruins, né? Sim, outros não, enfim, mas não é nem por isso, assim, só pelo fato de não ter, né? Isso já traz é um pouco isso. Eu também, e assim, né, Bruno, eu tive todas as oportunidades que eu tive na minha vida também foram por causa dos meus chefes, eu tenho muita gratidão, né? Claro. Assim, tive chefes muito bons durante meu período na auditoria, pessoas que acreditaram em mim, depois na controladoria e tal,
O meu final de carreira, que eu vou dizer, de executiva de banco, ele foi mais difícil, porque eu acho que eu já estava com essa questão dos valores diferentes, sabe? Eu não estava mais disposta a colocar os meus valores a perder em relação aos valores que colocavam acima, né? Sim. Mas é isso mesmo, eu concordo com você, tem podcast pra caramba aí para se fazer com essa questão do plano B virar plano A e empreender. Desculpa, perdão. Imagina, não. Não, sabe o que eu, quebrando o nosso protocolo aqui, talvez, Caio? Sabe uma coisa que eu queria? Porque eu ainda tenho várias coisas para perguntar e saber de você. Uhum. Acho que seria muito legal mesmo, claro que agora, né? A gente está com 1h06 aí, com o tempo de todo mundo. Mas, eu queria quebrar o nosso protocolo aí de repente fazer um episódio 2. Vamos. Sequência do que a gente falou agora. Vamos. Acho que seria muito legal, porque, esse primeiro foi uma delícia escutar toda a sua trajetória. Legal. Então, ficamos caladinhos aqui escutando. Não, foi demais. Mas seria legal. Mulher fala muito, Bruno. Mulher você tem que interromper, cara. Foi demais. Foi uma delícia, um prazer. Legal. Mas acho que seria legal, assim, a gente... Né, tô fazendo um convite aqui, da gente continuar esse papo, falando mais sobre empreendedorismo, até mesmo outros assuntos que abordam ali carreira, trajetória, pessoas, etc. Bora. Dicas de Portugal, dicas de viagem. Coisas sobre Portugal, exatamente. Vambora. Aqui, o que vocês quiserem para mim conversar. Eu sempre, você sabe que o pessoal não gostava muito de mim quando eu ia para aqueles acampamentos que todo mundo ia jogar carta, porque eu queria ficar conversando. Muito então, bom. para mim, eu falava, eu prefiro conversar do que jogar. Vamos conversar, né? Então, eu estou à disposição. Para mim também foi um prazer. Você sabe que o podcast lá do Substância Feminina acabou acontecendo a mesma coisa, a gente fez 2 episódios. Acho que eu falo muito mesmo. Não, mas você fala, mas é gostoso, né? Tem gente que tem que ficar caçando assunto. Quando tem né? muita coisa para passar, tem muita coisa para falar, né? Mas a gente está aqui, eu falo, a gente não deixa, o que a gente deixa aqui, né, para as pessoas? A gente deixa um pouco aí da nossa história, do conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, né? O amor que a gente espalhou pelas pessoas, e se você almoçou ou jantou antes de morrer e não foi no banheiro, você deixa isso também, senão nem isso, né? É isso mesmo. Muito boa. Então, beleza, legal, vamos combinar. De pé, a gente organiza depois aí offline. A gente organiza as agendas. Exatamente. Fechado, meninos. Muito obrigado, um beijão aí para todo mundo em Portugal. Desculpa, só para não esquecer, se quiser, fala aí teu site, se tem, sei lá, algum canal digital. A gente tem o Instagram, @Estima Consulting, e o site www.estimaconsulte.com. Para quem quiser consultar aí, a gente tá aqui, eu e a Lu. Acho que ela coloca lá no Instagram, deve estar lá, morar em Portugal, uma coisa assim. A gente dá várias dicas aí, até dessas coisas das diferenças do português, foi uma das coisas que a gente tem falado nas últimas semanas. Eu não, né? Ela que cuida dessa coisa de mídia social e tal, isso aí só o pessoal mais jovem que faz isso. Legal. Obrigada, a gente vai colocar gente. As informações na descrição. Exato. A gente que agradece, Silvia. Foi ótimo. Foi demais. Vamos organizar o segundo, tá? Valeu. Desculpa a mancada aí com o anterior, mas inclusive, além de vender a casa, fazer prova de vida, eu fiz um implante. Verdade. Isso aí que deu um pau lá, que eu falei, achei que ia estar ótima, tava péssima. Mas valeu. Não tem problema nenhum. Obrigada, gente. Obrigado você. Obrigado pessoal. Silvia. Esse foi mais um Papos de Carreira. De novo, esse aqui não vai ter edição especial volume 2. Em breve aqui. Aguardem. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau. Valeu, Silvia. Valeu.